Fala pessoal, aqui é a Ana. Estamos de volta para mais um podcast aqui do Antítese. E esse aqui a gente vai falar sobre cosmovisão, que é na verdade um dos temas que a gente mais gosta de trabalhar dentro da página, né? O Antítese tem esse foco de falar sobre apologética, né? Então eu estou aqui com o Pedro hoje, né? E a gente vai falar sobre isso. Como você tá, Pedro? Tô bem. Muito bom, muito feliz de estar em mais um podcast aqui, a gente gravando conteúdo, sempre melhorando. Sim, tá calorzinho aqui em Londrina hoje, a gente tá meio quente, suado, véio. mas tudo certo. A gente tá com ar-condicionado, né? Mas tá muito quente aqui. Mas, gente, a gente vai falar sobre cosmovisão, que, como a gente falou, é um dos temas que a gente mais gosta de trabalhar, porque cosmovisão é uma chave, né, na apologética. Sim. Não é verdade? Sim. Bom, cosmovisão é uma das áreas, eu diria, da teologia mesmo, Sim. que mais são essenciais para o cristão. E eu acho que a gente, como igreja, muitas vezes não percebe a importância de termos uma cosmovisão bíblica, cristocêntrica, voltada em Cristo, tendo, né, os nossos olhos até apologéticos, se é que eu posso dizer assim, em termos de defesa da fé, sempre entendendo, baseando aquilo que a gente vai falar para as pessoas, daquilo que nós cremos sobre a nossa cosmovisão, a maneira que a gente enxerga o mundo, né? Isso é muito importante. Além do que tem gente, né, que se diz cristão muitas vezes, mas daí, quando você olha na cosmovisão da pessoa, ela tem várias inconsistências com o cristianismo, né? Então ela se diz, às vezes, de alguma religião, mas ela falta com consistência, né? Nas áreas da vida dela de crença, né? Daquilo que ela acredita sobre as coisas, né? Da visão dela até da fé, da religião e outras áreas, né? Então, a cosmovisão, de fato, é uma chave para entender, né? Até mesmo para você conversar com alguém sobre fé, né? E também para nós, como cristãos, você precisa entender a sua cosmovisão e ter ela bem fundamentada para uma vida cristã, uma vida prática cristã verdadeira. Sim. Né? Então, para a gente começar, né, vamos definir cosmovisão primeiro. O que é cosmovisão? Bom, cosmovisão, né, é a nossa visão de mundo. Tem a ver com as nossas crenças, o ambiente que nós nascemos, a cultura que nós estamos imersos. Tem a ver com os nossos valores, princípios. Né? A nossa religião cristã engloba e influencia a nossa visão de mundo, mas tem a ver com as principais áreas existenciais, talvez, se é que eu posso dizer, do homem, né, do ser humano. Então, talvez essa seria uma definição, até uma definição boa. Eu trouxe até uma definição aqui do professor Ronald Nash, que é um professor que já é falecido. Ele deixou vários livros falando sobre conflitos de cosmovisão. Tem um livro dele que chama Cosmovisões em Conflito, que é muito legal, assim. E ele diz que a cosmovisão, até vou pegar aqui a definição que ele deixa, professor e filósofo e apologista, Ronald Nash, ele define cosmovisão como um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. E ele diz que toda pessoa madura e racional, né, não é uma criança que ainda não está com as suas faculdades formadas, né, tem. Então, isso é a cosmovisão. Assim, uma ilustração que eu sempre faço para falar de cosmovisão é a do óculos, né? Porque, assim, isso é uma coisa fácil para a gente entender. Uma pessoa que põe um óculos que tem as suas lentes rosa, a pessoa vai enxergar o mundo inteiro por essas lentes, né? Mesma coisa se eu trocasse a lente, agora eu vou pôr uma lente azul. Então, eu vou ter um outro entendimento de tudo. Então, para mim, né, imagina se eu estivesse vendo tudo azul. Então, eu ia pensar que tudo seria azul, né? Então, eu ia olhar para a parede que é branca, eu ia achar que ela é azul, né? Isso é a cosmovisão. Então, é algo que muitas vezes é inconsciente, que a gente tem e que a gente não percebe, mas é o que nós cremos sobre as coisas, né? Então, e algumas coisas também que influenciam a cosmovisão, né? São alguns, às vezes, traumas, né? Coisas que acontecem na nossa infância ou na nossa vida, né? Então, a perda de algum parente, parte da família, né? E tudo isso vai influenciar e vai moldar a sua forma de ver as coisas, né? Então, é essencial a gente entender a cosmovisão para a gente também alinhar ela com a palavra de Deus, né? E é importante dizer também que a cosmovisão, até estudando o termo em termos históricos, né? A gente não fala tanto sobre isso, mas quem trouxe a primeira definição e usou essa palavra cosmovisão não foi no meio cristão. Quando você estuda, Immanuel Kant, que foi um filósofo, né, alemão, né, iluminista, foi ele o primeiro cara a falar sobre a perspectiva de... Ele usou essa expressão, eu não sei o nome em alemão, né, a palavra, mas ele foi quem primeiro trouxe a visão de... a palavra cosmovisão, e ele definiu. Depois, posteriormente, os filósofos cristãos começaram a usar, e os teólogos também, né? E eu acho que daí, dentro da academia, quem mais usa e dá importância para a cosmovisão são os cristãos, né? Então, sei lá, acho que é uma coisa importante a gente só dizer aqui e falar. É verdade.
Então, dentro da cosmovisão, a gente percebe que tem algumas coisas que são bem importantes, que são as perguntas existenciais do homem, né? Então, a gente consegue definir essas perguntas, que várias perguntas se ramificam delas, certo? Então, não são só essas 4 que a gente vai falar aqui, né? Tem outras perguntas, mas são as perguntas essenciais do homem, né? Que é aquela pergunta que todo mundo tem na hora que coloca o travesseiro, antes de dormir, que reflete sobre a vida, né? Então, todos nós temos esses momentos de reflexão, né? E acredito que a cosmovisão, uma cosmovisão coerente, ela vai responder essas questões, né? Ela vai responder essas questões com coerência, com, né, entendimento, né? Então, vamos lá. Quais são essas perguntas que a gente vai definir aqui? Então, a primeira é origem, né? Então, a pergunta da origem, ela é essencial, né? De onde eu vim? Né? Então, essa pergunta da origem, ela vai, de fato, refletir, né, o desejo do homem de saber, né, a causa de todas as coisas. Da onde eu vim, da onde veio o mundo. Isso. Né, o propósito da existência de tudo, né? Vai falar sobre esse pilar inicial da vida, né? Sim. E a gente sempre posta e fala bastante sobre esses 4 pilares, né? Esse Sim. é o primeiro pilar. Que é a causa, né? Então, eu preciso entender a causa de todas as coisas. Então, quem criou o mundo, né? Sim. E é essencial a gente responder essa. A segunda é o quê? O sentido da vida, o propósito, né? Isso. Qual é o meu sentido? Por que eu existo, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô aqui, né? Então, primeiro, da onde eu vim. Segundo, como que eu vivo o que eu vivo, faço o que eu faço, o sentido da minha vida, o propósito da minha existência, por que eu tô aqui, né? Que seria talvez esse o segundo pilar existencial do homem. Daí é o terceiro, né? O terceiro é a moralidade. Né? Então, a moralidade, ela é essencial também, porque assim, nós vivemos em um mundo em que a gente tem relativizado essa ideia de moralidade. Mas quem dita o que é certo e errado? Né? Eu posso confiar no meu próprio instinto do que é certo e errado? Eu sou quem define o que é certo e errado? Ou existe alguém além de mim? Ou outra pessoa, outra coisa além de mim? Se existe uma metafísica, uma realidade já existente, e nós não podemos mudar a metafísica, nós não podemos mudar a realidade. Certo é certo, errado é errado, homem é homem, mulher é mulher. E a moralidade fala, o pilar da moralidade fala exatamente sobre o padrão ético que Deus deixou. Uma lei natural, uma lei moral que nós vivemos. Que é absoluta. Né? Que é absoluta, que não muda, não pode ser relativizada e que também também aponta para Deus, aponta para Jesus, né? É o terceiro pilar da cosmovisão. Exatamente. E aí, por último, a gente tem o destino, que é a pergunta sobre para onde nós estamos indo, né? Então, para onde eu vou depois da morte? Né? Qual é o meu destino? Existe um lugar, né? Existe essa ideia de céu e inferno, né? Então, e todas as religiões, todas as cosmovisões vão tentar responder essas perguntas, né? De alguma maneira. Então, se você estudar as grandes religiões do mundo, se você estudar mesmo as visões não religiosas, as visões até mesmo do ateísmo, as visões seculares, as visões liberais, todas essas visões vão aparecer maneiras de responder. Todos os filósofos, se você estudar de fato o que eles pensam, eles vão ter algum tipo de resposta para essas perguntas. Porque, de fato, o homem pensa e ele reflete sobre esses assuntos. Como eu falei, são perguntas existenciais. Perguntas mesmo que... sem sistematizar, tipo assim, é a minha cosmovisão. Todo mundo pensa, depois da morte, para onde eu vou. Exatamente. Tava ontem no enterro e eu tava ministrando no enterro, né? Sou pastor ministrando no enterro. Foi uma oportunidade de eu falar de Cristo. E todas as pessoas ficam reflexivas, pensando, pra onde eu vou? E essa pergunta do pra onde eu vou quando eu morrer é uma pergunta existencial que fala de um pilar e independente, cara. Eu garanto pra você, independente da religião, independente da filosofia de vida, todo mundo chega um momento que pensa nessa pergunta. Nessas perguntas, né? Da onde eu vim, exatamente. Qual é o meu propósito, por que eu faço o que eu faço? E para onde eu vou quando eu morrer. Exato. E essas perguntas a gente percebe elas muito presentes na vida das crianças. Se você tem crianças perto de você, eles fazem essas perguntas constantemente, né? Do por que eu não posso fazer isso? Ou, né? Querendo medir, assim, querendo entender, de fato, como responder essas perguntas, porque essas perguntas são existenciais, como a gente falou, e elas estão no homem desde o seu início, e elas vão continuar no homem, para que isso aponte para alguém maior, para Deus, certo? Sim. Então, a gente tem também... Então, dentro dessas perguntas, como nós já vimos, né, nós precisamos responder elas de maneira coerente, né? Então, muitas pessoas vão falar da sua visão de mundo, vão falar sobre o que elas creem, mas como nós sabemos, como nós podemos confiar no que nós cremos? Essa é a pergunta, né? Como eu sei que o que eu creio é sólido, Pedro? Como que a gente sabe? Eu diria assim, os 4 pilares, eles estão conectados, não tem como. Se você crê que o mundo veio do acaso, que, tipo assim, até uma visão mais
agnóstica ou uma visão de um ateu, né? Que o mundo não tem propósito, né? Tipo, ninguém criou, ele simplesmente aconteceu. E a gente vai também pro vazio, nada... Então, então não tem propósito na minha existência. O certo e errado também não se fundamenta, porque no final é seleção natural, quer dizer, o mais forte, o mais fraco. Como que eu consigo fundamentar os 4 pilares nessa visão sem Deus. Tão subjetiva, tão sem Deus, tão sem propósito? Quer dizer, se você não tem um sentido, quer dizer, a moralidade, a ética é afetado, o meu destino, a minha morte é afetado, da onde eu vim é afetado, tudo na minha vida é afetado por uma crença de sentido, ou até mesmo pela origem. Né? Então, você percebe que essa é a consistência entre tudo, né? Não tem como, se as 4 perguntas não forem consistentes, nenhuma... A visão de mundo não vai fazer sentido. Né? A gente poderia até analisar outras religiões aqui, como budismo ou mesmo islamismo, né? Sim, a gente tem, né, dentro do islamismo, eles têm, né, vários, tem essas 4 respostas, né, como a gente falou, mas no fim a gente tem dúvida, né? Como a gente fala sempre, né, nas aulas sobre o islamismo, que a gente tem algumas aulas falando sobre esse assunto, né? Nem o próprio Maomé tinha certeza da salvação, nem ele tinha essa certeza de que ele ia para o céu, né, de que ele estaria com Deus ali, né? Então, para você ter noção, né, de como a gente não pode nem dizer que todas as religiões são iguais, que todas as cosmovisões são iguais, que tudo isso leva para algo melhor, porque na verdade nem todas as cosmovisões elas nem afirmam ser iguais, né? Então, por exemplo, o islamismo, a visão de céu no Islã é bem diferente da nossa visão de céu no mundo cristão. Então, até isso a gente precisa diferenciar, né? Então, tem pessoas que dizem: o importante é você crer em algo, é você acreditar né, em algo superior, né? Eu vi muito isso crescendo, né, aqui no Brasil, que a gente tem essa mistura, esse sincretismo religioso, né, em que muitas pessoas são religiosas, católicas ou até cristãs, mas absorvem outras religiões junto, né, e dizem que isso está tudo bem. Na verdade, não está tudo bem, porque as religiões, elas são exclusivas, né? Elas vão se dizer exclusivas e elas se separam umas das outras nesses 4 pilares, né? Isso daí aponta para os testes da verdade, né? Que uma cosmovisão precisa passar. Exatamente. Eu não vou nem entrar em todos os testes, isso é talvez um tema para um outro podcast, mas um dos temas importantes é essa visão de que a verdade, ela existe. Tipo assim, ela é absoluta. Né? Exatamente. A verdade, ela não pode ser relativizada. Não existe a minha verdade, a sua verdade. Não existe o que é certo para você, o que é certo para mim, e a gente vive assim. No final, se a religião... Eu não gosto de usar a expressão religião, mas tudo bem. A religião cristã for real, e ela e a visão, a religião muçulmana tá errada, a islã tá errada, então... automaticamente, quem crê em Maomé, no Alá, né? Não vai pro céu, vai pro inferno. É uma mentira. E, ao mesmo tempo, também, os cristãos, se for verdade o que eles creem, também... Lógico que eu tô fazendo uma afirmação... Uma retórico aqui, o que eu tô falando só. É só para entender, num discurso com uma pessoa que não conhece Jesus, esse entendimento de que as religiões, elas se excluem. Tipo, não existe essa de, tipo assim, Deus tá lá... Tudo aponta para o mesmo lugar. E todos os caminhos estão levando. Não, por isso que Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 11. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Não tem outra verdade. Ele é a verdade. Né? Ele é a verdade que liberta. Né? João capítulo 8. Ele é a verdade que liberta. Liberta das nossas concepções, das nossas falsas visões e dos nossos falsos entendimentos, né? Essa é que eu posso dizer assim. E um outro pilar que eu gosto, e acho que não é um pilar, na verdade, mas é uma dos outros testes, né, da verdade, tem a ver com a racionalidade, né, até. Porque muitas vezes a gente ouviu muito isso, né? De que a ciência é contra a fé e a fé é contra a ciência. Então, se você tem fé, você não é uma pessoa inteligente, você não é uma pessoa que tem conhecimento, né? Era como se fosse exclusiva, mas na verdade não, né? Porque a fé cristã, ela é de fato muito racional quando você a estuda profundamente, né? Então, muitos cientistas, biólogos, né? Pessoas que estudam até genética são cristãos, porque vem a mão de Deus de fato, né? Em tantas coisas, né? Da natureza e tudo mais. Mas eu quero focar nessa racionalidade, porque assim, quando você pensa, por exemplo, numa crença hindu, na crença da reencarnação, por exemplo, de que eu posso me transformar em uma barata ou em um rato, né? Eu até estava falando com o pessoal da aula de apologética que tem um templo lá na Índia em que habitam mais ou menos 10 mil ratos ali. Sim. E as pessoas bebem do mesmo leite desses ratos e elas tipo assim, elas deixam esses ratos passar na comida delas. Sim, e tantas coisas. Eu tive a oportunidade de ir pra Índia e é assim mesmo, é desse jeito. Uma cegueira, né? São vários templos, daí tem uma pedra, daí tem
E em muitos lugares as castas ainda estão presos, né? E é engraçado como a religião influencia a visão social das pessoas, né? Tipo assim, eu nasci nessa casta. Se eu for fiel nessa casta, se eu fizer as coisas e for bem iluminado nessa casta, aí eu vou passar para uma casta melhor. Aí eu vou até ir progredindo, para aí me juntar com a luz. E daí, que é a visão panteísta, né? Tudo é Deus, tipo, a natureza é Deus. E no final você vai... Senão você vai regredindo. E tem Mas será que isso é racional? Essa que é a minha pergunta. Será que é racional a gente pensar que um dia nós, seres humanos, nossa alma, a gente passa a ser um outro animal, por exemplo, um rato ou um outro bicho? Será que isso é consistente? Será que isso faz algum sentido, assim... Literalmente falando assim, e assim, a gente consegue perceber como é inconsistente esse pensamento, né? Como é inconsistente com a realidade, né? Claro que uma barata não é uma pessoa, né? Então, quando eu mato uma barata na minha casa, não estão matando uma pessoa, né? Não é verdade? Então, a gente precisa pensar, né? E lembrar que o cristianismo, ele é muito racional e ele tem respostas racionais para as perguntas das pessoas, né? Então, às vezes, a gente tem essa confusão de que, fé e ciência não se misturam, isso não é verdade, né? E aí, por último, eu queria perguntar pra gente encerrar também, né? Se existe uma cosmovisão melhor. Acho que a gente já respondeu isso, né? Mas existe uma cosmovisão melhor? Nós acreditamos que sim. Né? Daí a gente para pensar, talvez eu diria, todos os 4 pilares, que é origem, sentido, né, moralidade e destino, são pilares existenciais que todo mundo fica refletindo. E a gente poderia abordar cada um deles aqui. Né? Mas esse é um dos temas do nosso curso, que a gente fala bastante sobre isso, né? Todo o nosso curso se baseia nesses 4 pilares. Mas o que eu queria dizer é que talvez um dos pilares, eu não sei qual que é o principal, que mais mexe com a gente, talvez sentido. Mas, por exemplo, a parte da ética, que é a moralidade, é uma coisa que você consegue diferenciar claramente as coisas, assim. É verdade. Tipo assim, pega a ética, a moralidade muçulmana. Eles têm certo e errado também. Sim. Eles têm certo e errado. Todo mundo do nosso. Todo mundo tem certo e errado. Até um membro de uma gangue, um assassino. Tipo assim, ele vai dentro do grupo dele, né? O C.S. Lewis no livro Abolição do Homem, ele fala isso, que essa lei natural tá até nos caras mais loucos que existem, assim. Todo mundo tem uma ética, mas daí qual ética mais faz sentido? Até mesmo em visão de direitos humanos que nós temos hoje. Certo e errado. Tipo assim, os muçulmanos têm uma ética, mas olha a ética muçulmana. Tipo, olha a ética muçulmana. Tipo, errado talvez você matar, mas se você cometer um suicídio, e daí eu sei que tem visões mais extremas e visões que não são tão extremas, mas existe a guerra santa, a jihad deles. Os atentados terroristas. Os atentados terroristas, né? Tipo assim, todo o início ali do Islã, os muçulmanos, eles viveram a guerra santa. Então não tem como você não dizer que era algo extremo. Se você comparar o líder da religião cristã, que é Cristo, o que ele promoveu? A ética que ele ensinou. Todo Mateus capítulo 5, 6, 7... as bem-aventuranças, que é um conjunto de ética, é um tratado de ética que Cristo deixou para a igreja viver, é totalmente pacifista. E não é um pacifismo vazio, é um pacifismo ativo, né? Ativo, tipo assim, na real, que toca o coração do homem primeiro para depois tocar a sociedade. É real aquilo. Aí você compara os 10 primeiros anos ali dos muçulmanos, os 50, os 100 primeiros anos. Eles viveram um monte de guerra, mataram um monte de gente. Aí você pega até a ética de Maomé. Maomé vai dizer que o muçulmano pode ter no máximo 4 esposas. Mas ele teve 11. Inclusive, ele era casado com uma menina de 12 anos, se não me engano. A sua esposa, né? Uma das suas esposas, enfim. Então, a gente percebe ali, aqui, talvez seja uma questão cultural naquele momento, mas a gente entende isso. Ele era um homem de 40 anos com uma menina de 12, né? Então, até falando dessa questão de mulheres, né? Quando a gente acabou de ver no noticiário, né, de que no Afeganistão agora as leis talibãs ficaram ainda mais restritas para as mulheres, né? Então, as mulheres já têm que se cobrir completamente, né? Não pode conversar com os homens, tal. Agora elas já não podem nem falar. Então, por exemplo, se você vai uma mulher vai ao mercado e ela vai fazer sua compra e tem um homem atendendo ela não pode abrir a boca para falar com esse homem, nem para dizer oi, nem boa tarde, nem boa noite, nem tchau. Ela precisa ficar em silêncio completo, né? E isso faz parte das leis das virtudes deles ali dentro, no meio. É a ética deles. É a ética deles. Essa é a maneira deles viverem, né? O problema é que mulheres dentro daquele regime, claro que muitas delas não creem dessa forma e não gostariam de viver dessa maneira, né? Muitas delas foram entrevistadas até e se sentirem uma prisão dentro da sua própria casa.
Então você percebe as inconsistências, até mesmo com a questão da dignidade humana, né? Então a gente fala até do ateísmo, por exemplo, né? Nesse quesito, quanto mais secular a sociedade vai sendo, menos digna a vida é, né? Menos valor a gente tem nos bebês, né, aqueles bebês que estão na barriga ainda, que não nasceram, né? A gente tem uma sociedade cada vez mais abortista, relativista, pós-moderna. Então a gente tem tudo isso, né? Então cada vez mais a gente vê a vida sendo tratada como nada, né? Para você perceber como cada cosmovisão tem os seus frutos, né? E eles aparecem claramente, né? Então a gente precisa entender que a cosmovisão ela de fato afeta nós, seres humanos, em todos os quesitos, né? E nós precisamos aprender a responder essas perguntas com coerência, né? Também com confiança, sabendo que o cristianismo tem as melhores respostas para essas perguntas, né? Então não tenha medo se alguém te perguntar essas perguntas, porque de fato nós cristãos nós detemos as melhores respostas, porque estão em Jesus. Isso não é ser metido. É verdade. Mas é verdade, é ter convicção da fé a fé e a esperança que nós temos. Eu queria, última coisa para finalizar, né? Eu sei que a gente já tá finalizando, mas uma das coisas que eu tava analisando enquanto pensava sobre esses 4 pilares, a gente estava dando aula lá na nossa escola, na igreja, né? É de que os 4 pilares que falam sobre origem, sentido, moralidade e destino, eles também resumem o tratado de cosmovisão da metanarrativa bíblica. A metanarrativa bíblica, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica e cristocêntrica, ela precisa entender que para você enxergar a vida de acordo com a Bíblia e de acordo com Deus, você precisa entender que, primeiro, Deus criou o mundo. Sim. Segundo, o homem caiu, porque o pecado invadiu a terra, né? Invadiu os seres humanos. Terceiro, daí depois da queda veio a consequência da terra, da queda, né? O homem vivendo em pecado. Sim. Quarto, veio a redenção em Cristo Jesus. Jesus resolvendo o problema. E daí quinto, Jesus vai voltar, que é o destino. Mas você percebe que esses 4 pilares, eles são respondidos na Bíblia. Origem, Deus criou todas as coisas. Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá, e Deus criou tudo. E os seres humanos, os animais, os seres humanos, a terra, o universo, tudo que existe, foi lá. Né? O verbo, ele estava presente no início de todas as coisas. Segundo aqui, que fala sobre o sentido da vida, eu creio que tem muito a ver com a entrada do pecado no homem, a queda do homem. Verdade. O homem perdeu o seu propósito, O homem perdeu o seu propósito. No jardim, o homem sabia quem era. E qual o propósito ele tinha sido criado. Exato. Né? O propósito dele, o sentido da vida, a sua existência em conhecer a Deus, em caminhar com Deus e servir a Deus. Verdade. Daí, a próxima resposta, que seria a moralidade, ela vai ser respondida também na pessoa de Jesus. O homem perfeito que viveu de acordo com a lei, de acordo com as regras. A mais alta regra já vista pelos homens foi completada em Jesus. É verdade. É por isso que o Antigo Testamento, né, todas as leis do Antigo Testamento, mas até as regras e leis que os homens viviam, assim, podem ser vistos. Todo mundo olha para Jesus e consegue perceber. Jesus foi o cara mais moralmente ético e correto que existiu na face da Terra. Sim. Então, moralidade também é respondida em Jesus. E destino. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ele vai redimir plenamente todas as coisas. Tudo vai ser respondido na pessoa de Jesus. Tudo vai ser consertado. Tudo vai ser resolvido. Sim. E isso é muito lindo. E a gente tem essa resposta na pessoa de Jesus. Por isso, Jesus, a nossa cosmovisão é totalmente cristocêntrica, bíblica, e tem como base a metanarrativa, né, da Bíblia, né? Verdade. É isso. Gente, esse foi o nosso podcast, né? A gente gosta de falar sobre esse assunto porque, de fato, ele mexe com o nosso coração, né? Com as nossas... Enfim, ele nos ensina tanto, né? Sobre como a gente pode até abordar pessoas, né? E falar com pessoas sobre o evangelho. Essa é uma maneira de você interagir com o seu vizinho, com a sua, sei lá, com o seu amigo na escola, na faculdade. Você pode falar sobre cosmovisão, trazer essas perguntas para ele, ver como ele responde. Muitas pessoas, quando são questionadas sobre isso, elas mesmas percebem, né? Como elas são inconsistentes, né? Tipo, eu creio nisso, mas na verdade eu não creio nisso, né? Então, como assim? Eu creio em duas coisas, não tá fazendo sentido, né? Então é muito importante, né? Você, como cristão, conhecer sobre cosmovisão. Então, de fato, assista de novo, né? Abençoe alguém, manda para alguém esse podcast que eu tenho certeza que vai falar com muita gente. A gente vai gravar mais vídeos sobre essa temática de cosmovisão e os pilares da cosmovisão, que tem a ver com o nosso curso. E se você quiser fazer, a gente não divulga tanto, mas nós temos um curso que foi gravado há mais tempo, né? Ele precisa, inclusive, ser atualizado, mas se você quiser, você pode entrar no nosso site, tá na nossa descrição no Instagram e também aqui no YouTube, e você pode acessar, então, todas as aulas lá, e tem bastante conteúdo. São 18 aulas onde a gente trata sobre cosmovisão e os pilares da cosmovisão. Sim. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com ele.
A gente tem a nossa página aqui no YouTube, então vai lá, se inscreve se você ainda não faz parte, se você ainda não, né, comentou ainda alguma coisa, comenta, né? Escreve o que você achou, a gente vai adorar também responder você, tá? Então é isso, a gente tá muito feliz de você estar aqui com a gente e se liga que vai ter muito mais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!